Bom, nesse bloco de encerramento do programa dessa semana, vamos conversar com o Giovanni D'Agostin nesta área do momento empresarial, nessa área empresarial, porque, afinal de contas, estamos neste mês de maio, estamos entrando já em maio, e temos aí, né, a questão dos prazos para serem cumpridos em relação à Receita Federal. Claro que isso é um assunto específico e tal, mas nós vamos falar também sobre a importância, né, Giovanni D'Agostin, obrigado pela tua presença, sobre a importância da prestação anual de contas nas sociedades empresariais e deliberação acerca de distribuição de lucros, que é uma coisa importante, né? Que bom que as empresas sempre deem lucros. É verdade. Tudo bem, Silvio Lopes? Graças a Deus, tudo bem. Falando nisso, como é que está o teu time? Está gostando do teu time? Mano Menezes? Olha, o meu time está melhorando. O treinador novo chegou, né? Nem tão novo assim, porque ele já tem uma larga história no futebol. Não é novo, né? No Inter também, ele começou no Inter, né? Ele começou no Inter, não é? Quando ele foi treinador das categorias de base, inclusive, ele ajudou a revelar importantes atletas, né? O Nilmar, ele passou na mão do Mano Menezes, né? Ele é um treinador bom, acho que o Inter agora está no caminho certo. Nós estávamos conversando antes aqui da entrevista, né, que acho importante que o Mano Menezes é um cara que conhece futebol, conhece o Inter, conhece o ambiente aqui, né? E, sobretudo, ele é um cara que fala português, né? Porque vem um cara que fala espanhol, nem sempre ele consegue captar o que os jogadores dizem e os jogadores o que ele diz. Eu acho que a questão da língua é importante, né? Tu imagina, pelo menos eu como telespectador de futebol, como consumidor do futebol, ouvia os outros treinadores da coletiva ali depois do jogo e não entendia nada, né? Trocava de estação, botava uma música, né? Ia tomar um café, porque não tinha condições. Imagina os jogadores no treinamento não entendiam, por isso que não conseguiam desenvolver o futebol dentro do campo. No começo do campeonato, em função até dos estrangeiros que estavam aí, se dizia que o Inter esse ano iria lutar para não cair. A entrada do Mano Menezes agora e essa perspectiva pode significar também um objetivo maior? Não, agora é brigar pelo campeonato. Não, até Libertadores, campeonato, né? É que tem outros times que estão muito bem, né? O Atlético Mineiro está com cano de time, não é? Mas eu acho que agora, com o treinador, estão vindo alguns jogadores ali de qualidade para o Inter, né? Porque os que estavam antes não sabiam dar um passo de 3 metros, né? Então fica difícil, né? Independentemente do treinador, tem um jogador que não consegue cumprir ali minimamente com uma função técnica, foi difícil, né? Então agora eu acho que vai melhorar. Se ficar entre os 5 primeiros, eu já me dou por satisfeito nesse campeonato, né? É claro que o Colorado sempre quer que o Inter seja campeão, né? Mas diante do contexto, ficar entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro já é razoável. Vamos ao que interessa agora. Vamos ao que interessa. E aí, o negócio da importância da prestação anual de contas nas sociedades empresariais e a deliberação delas, né, acerca do recebimento de lucros. Então, senhores, eu resolvi trazer esse assunto, né? Nós estamos ali entre o mês de abril, maio, não é? E tem um tema que nem sempre é explorado pelos empresários, né? Nem sempre é cumprido pelos empresários. Muitos empresários acham que isso é somente uma burocracia, mas, na grande verdade, ele é muito importante, não é? Que é a prestação de contas, né? O ato, né, que consagra a aprovação da prestação de contas e a aprovação da distribuição dos dividendos, não é? Então, todas as sociedades, né? E o que é a sociedade, verdadeiramente falando, né? A sociedade é o ente empresarial, enfim, cujo quadro social é composto de mais de uma pessoa, não é? Então, teve algumas mudanças legislativas, né, que inventaram ali a modalidade de sociedade unipessoal, né? Mas, tecnicamente, não está correto, né? Porque sociedade unipessoal, sob o ponto de vista da língua portuguesa, não existe. Porque a sociedade pressupõe ter mais de uma pessoa no quadro societário, não é? Mas, enfim, então aquelas empresas que têm mais de um sócio, nós recomendamos que seja cumprido com os requisitos tendentes à aprovação das contas, né? Para explicar, via de regra, o exercício social de uma empresa começa no dia 1º de janeiro, não é? Termina no dia 31 de dezembro de cada ano. E a empresa tem ali os 4 meses seguintes, né, seria até o final de abril, para estabelecer uma reunião de sócios ou uma assembleia de sócios, né, com o fito de aprovar as contas do exercício anterior, não é? Então, mesmo que daqui a pouco nós tenhamos uma sociedade que tem lá um sócio com 60%, outro por 40%, ou uma sociedade familiar, que é 2 irmãos, o pai e o filho, como sócio, enfim, mesmo que tenha essa estrutura familiar, nós julgamos importante que seja feito esse
esse ato, né, de aprovação das contas pelo seguinte, porque a gente nunca sabe quando vai ocorrer uma dissidência social, né? A gente nunca sabe quando um sócio daqui a pouco pode morrer na sociedade, quando algum sócio eventualmente venha se ter uma dissolução conjugal, né? E o que pode acontecer se não houver a aprovação das contas? Vamos imaginar que a sociedade de 2 irmãos, não é? Vamos imaginar que eu, Giovanni, o Silvio Lopes, sejamos sócios, né, de uma empresa e nós nos damos super bem e não precisa aprovar a conta entre nós porque a gente toca a nossa sociedade tudo numa boa, né? E todos os atos que nós fizemos eram na maior harmonia. Isso nós, na nossa sociedade em vida. Mas vamos imaginar que o Giovanni venha a falecer, né? Ou eu. Enfim, e vamos imaginar que o meu herdeiro, né, seja lá casado, já tem a família dele, e o meu herdeiro vai ser o sucessor das minhas cotas, né? Então, em tese, o meu herdeiro ele vai ter direito sobre essa sociedade. Bom, aí o meu herdeiro entende que a sociedade vale lá R$1 milhão, e ele vai querer a parte dele, né, sobre esse R$1 milhão. E vamos imaginar que, durante a administração nossa conjunta, determinado ano tu saque mais lucros, determinado ano eu tenha sacado mais lucros, enfim. Mas o meu herdeiro está contestando tudo isso. E pior, nós não temos as aprovações das contas. E aí, como é que resolve esse problema, não é? Daqui a pouco o meu herdeiro pode, em juízo, dizer que o Silvio Lopes estava, na grande verdade, passando a perna no Giovanni D'Agostin, não é? Então, é sempre importante que, anualmente, os sócios façam uma reunião, elaborem uma ata de aprovação, uma ata super simples, estabelecendo que foram integralmente aprovadas as contas do exercício anterior e também aprovada as distribuições dos lucros ocorridas de acordo com o livro diário que está registrado. Assina a ata, leva para registro na junta comercial, se a empresa está registrada na junta, ou se for uma sociedade simples de serviços profissionais, leva a registro no cartório, né, onde está registrada a empresa. Por quê? É importante, porque, como eu havia dito antes, em havendo algum tipo de dissidência ou algum evento que pudesse aí abalar essa questão da estruturação societária, então a sociedade seria protegida, não é? A sociedade seria protegida, até mesmo a continuidade do negócio dessa sociedade, por um documento que ateste ali que as contas foram aprovadas, né? Isso é de supra importância a nosso juízo. Perfeito. E a questão da sucessão nas empresas, elas passam por esse tipo de problema, né? Qualquer sucessão em empresa. Não é incomum, é incomum, né? E também não é incomum que as sociedades limitadas, né? Porque as sociedades anônimas já tem todo um rito, né, de que haja ali as assembleias ordinárias, né, de aprovação das contas, né? Inclusive com necessidade de aprovação das deliberações ser lavrado a ata e a ata ser publicada no jornal, né? Inclusive foi um tema essa da publicação do jornal, porque o jornal impresso já não está mais em uso como teve no passado, né? Por causa da tecnologia, não é? Então, acho que foi no primeiro ou segundo ano do governo federal, do mandato do presidente Bolsonaro, ele havia editado uma medida provisória, estabelecendo que poderia ser substituída a publicação nos jornais, não é? Pela divulgação das demonstrações financeiras e das peças, as demais peças de administração no site, né, da sociedade ou nas mídias sociais, que bastaria para dar ciência à sociedade, né, com relação à posição patrimonial, né? E é que as empresas gastam muito para fazer a publicação nos jornais, não é barata a publicação nos jornais. Outra coisa, nós temos jornais aqui, como é o Jornal do Comércio, por exemplo, que vive exatamente, basicamente, da questão de publicação de balanços, né? Divulgação de balanços, essas coisas todas. Então, não é só o Jornal do Comércio. Quer dizer, muitos jornais do país inteiro se especializaram nisso. Então, isso aí seria um golpe muito duro, né, para eles. Sim, não, e é mais de uma publicação que as empresas, SAs, as sociedades anônimas, tem que fazer, não é? Então, foi editada essa medida provisória, mas a medida provisória não foi votada pelo Congresso Nacional, né? Então, as sociedades anônimas já têm esse rito que já está enraizado culturalmente, vem sendo obedecido, até porque os terceiros envolvidos exigem, né, a publicação dessas atas. A questão que a gente está falando e está aqui
esclarecendo para o telespectador, com relação basicamente às sociedades limitadas, né, quando integradas de mais de um sócio, né, ou até mesmo a sociedade simples de prestação de serviço profissional, de se fazer a reunião de aprovação de contas ali até o final de abril de cada ano e lavrar uma ata, né, e registrar essa ata no órgão competente para dar segurança e até mesmo continuidade quando dá esse tipo de situação societária por falecimento, por exemplo, de algum dos sócios, né? E esse problema, Silvio Lopes, é muito comum. Não é? Eu vim também, a propósito sobre esse tema, dar uma dica para os senhores, de que vamos imaginar que não ocorra a reunião, né? Empresa familiar ali, o dia a dia é bastante corrido, então não ocorra a reunião. Nada impede do contrato social prever uma aprovação tácita, né? Uma aprovação presumida das contas, não é? Então ao menos nas empresas que eu presto assessoria, eu julgo prudente inserir no contrato social que, se passado um ano do encerramento do exercício social, não é, nenhum dos sócios tenha provocado a reunião, passado esse ano, se nenhum dos sócios provocou a reunião ou reclamou a falta dela, considera-se tacitamente, presumidamente aprovadas as contas e também aprovadas as distribuições dos lucros, tudo de acordo com um livro diário devidamente autenticado no órgão competente. Não é? Então, ali é uma forma de minimizar esse problema de daqui a pouco algum herdeiro, né, algum cônjuge, algum sócio dissidente, utilizar essa falha administrativa contra a empresa ou contra o outro sócio. Giovanni, nós tivemos aí a prorrogação do prazo para a entrega das declarações de imposto de renda de abril para o final de maio agora. Qual é a sugestão que tu dá, assim, qual é a dica que dá para aquelas empresas que estão ainda envolvidas nisso, né? E nós sabemos aqui no Brasil, quer dizer, quando houve essa prorrogação, as pessoas já deixaram para fazer em maio. Uma percentagem certamente grande. Qual é a recomendação que tu daria para essas pessoas? Olha, a recomendação que eu daria é para não deixar para a última hora, não é? O prazo ordinário, dá para se dizer, né? É até o final de abril. Né? De maio. Sim, mas nos anos anteriores, claro, né? Claro. Na verdade, esse não é o primeiro ano que houve a prorrogação, né? Durante o período da pandemia, no ano de 2020, no ano de 2021 e agora no ano de 2022, houveram prorrogações, não é? Então, esse é o terceiro ano em que temos aí prorrogação do prazo de entrega da declaração. Mas antes de 2019 para trás, olha, eu não me recordo de uma prorrogação que tenha havido, né? Por maior que houvessem as reclamações dos contribuintes acerca do prazo. Me parece que o governo poderia rever, inclusive, a data comum de entrega da declaração. Explico por quê. Nós estávamos falando antes das assembleias, não é? E a gente sabe que os contadores eles ficam envolvidos nessas assembleias das sociedades anônimas e das demais empresas. Então, quando chega ali em meados de abril, tem as assembleias, tem que preparar as demonstrações financeiras para a apresentação das demonstrações financeiras nessas assembleias. E isso tudo demanda tempo, né? Então, eu acredito que o governo, em conjunto com a classe profissional dos contadores, poderiam, quem sabe, alterar a legislação para tornar definitivo, aí sim, o prazo de entrega da declaração do imposto de renda para o final de maio, né? Me parece que seria um tanto quanto lógico e justo, tendo em vista a complexidade das obrigações fiscais, né? E a sequência delas ali no período do ano, né? Então, me parece que sim, né? Agora, com relação à entrega desse ano, existem, sim, alguns facilitadores, né? Com relação aos anos anteriores, eu julgo pertinente que o telespectador adquira, né, um certificado digital, esse aprovado pelo ICP Brasil, né, nessas certificadoras, porque com o certificado digital, o sujeito baixa a declaração do imposto de renda e tem lá um tópico que o sujeito pode baixar a declaração pré-preenchida. Né? Então, o sujeito com o certificado digital acoplado e funcionando na máquina, clica ali no baixar a declaração pré-preenchida, então todos os dados do contribuinte, né, com relação às rendas e às demais informações, inclusive as de despesas, né, que constam na base de dados da Receita Federal, elas são automaticamente baixadas para o aplicativo e com isso a incidência
de daqui a pouco a declaração cair na malha fina diminui consideravelmente. Até porque envolve a própria Receita, né? na formulação da declaração. Né? Quando a declaração do imposto de renda cai na malha fina, é porque o contribuinte digitou algum elemento em descompasso com o que a Receita Federal tem no banco de dados. Né? Então, com esse procedimento de baixar a declaração pré-preenchida, toda a informação que já consta no banco de dados da Receita Federal são incorporadas à nossa declaração. Com isso, a possibilidade de cair na malha fina reduz consideravelmente mesmo. Sabe que eu me incomodei muito com a Receita Federal na década de 70, porque eu tinha vários empregos e tal. Naquele tempo, eu tive na minha vida 3 carteiras profissionais. Naquele tempo, havia uma prodigalidade de empregos, assessoria de imprensa, jornais, rádio, televisão e tal. Então, mas eu caí, olha que absurdo, eu caí na malha da Receita Federal, porque naquele tempo era só papel, né? Então dizia lá, rendimentos oriundos do exterior, aí depois rendimentos oriundos do país e tal, internos e tal. E eu esqueci, por um lapso desse, botei os meus rendimentos como tenha sido do exterior. E para provar para eles que eu não tinha nada a ver com o exterior, eu fiquei 3 ou 4 anos nessa coisa toda. Então, eu chamo a atenção disso porque, na verdade, qualquer erro, mesmo que não seja de má fé e tal, pode te constranger, trazer problemas na hora do acerto, né? E esse rendimento do exterior é de algum paraíso fiscal, alguma dessas ilhas? Pior é que naquele tempo só tinha 1 ou 2 paraísos fiscais. Né? O único paraíso fiscal aqui era no Uruguai, que sempre teve, era uma questão muito importante do ponto de vista do chamado paraíso fiscal. Mas, de qualquer maneira, era um erro assim que não foi de má fé e tal, um erro de pontuação. Errei ali a linha de preenchimento. E deu muito, eu fiquei 3, 4 anos com a Receita Federal no meu pé e estava tentando esclarecer que não era. Tá ali os rendimentos. É difícil, naquele tempo era difícil, né? Hoje, até com o certificado digital, ele é como se fosse um cartão do banco. Né? Quando o sujeito vai no caixa eletrônico, de posse do cartão do banco, então o sujeito digita a senha ali, com o cartão acoplado, então o banco presume que quem está operando a máquina é o próprio correntista. É o próprio cara, claro. Semelhante funciona a questão do certificado digital. Então, a Receita presume que o sujeito que digita a senha ali com o certificado digital acoplado na máquina é o próprio contribuinte, não é? Então, ele consegue acessar os dados que estão sob sigilo fiscal, porque presume que é ele próprio quem está entrando ali, os dados são deles, não é? Então, essa questão que o senhor sofreu lá no passado, hoje é mais fácil de não entrar nesse tipo de situação. Por quê? Vamos imaginar que o sujeito tenha lá se equivocado numa informação, entrega a declaração. A Receita Federal ela não sai botando na malha fina e intimando, né? Ela não sai intimando já para prestar a informação, ela espera um tempo. E o sujeito pode entrar no ECAC da Receita Federal, no banco de dados, tem um campo próprio para verificação de pendências, não é? E aí o sujeito verifica ali, e eu estou falando coisa de 5 meses, eu não saberia precisar exatamente o tempo que a Receita Federal demora para intimar o contribuinte, né? Mas tem ali um determinado tempo, que eu imagino que seja ali na ordem de 5 meses, o sujeito entra nesse banco de dados, verifica lá, e a Receita Federal já anota, diz, olha, contribuinte, o senhor tem ali uma discrepância, né? O senhor pode providenciar a retificação da sua declaração, ou se a sua declaração está certa, o senhor aguarda que nós vamos lhe intimar formalmente para prestar o esclarecimento, né? Perfeito. A questão é que, depois de passado esse prazo, quando a Receita Federal intima formalmente para prestar esclarecimento, aí o contribuinte não pode mais retificar a declaração. Perde o caráter de espontaneidade. Tem que saber exatamente o momento de fazer a reclamação. Giovanni, obrigado pela tua presença, né? A você, telespectador, obrigado pela audiência também. Uma boa semana de trabalho para todos vocês. Semana que vem, um novo encontro. Até lá.